Oi, pessoal! Como eu falei, hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho da minha experiência do meu segundo parto. Relato, vou tentar lembrar de tudo. Desde o parto da Helena, foi um parto normal também, só que foi um parto diferente do da Ana Clara, né? Desde o começo, assim, foi um parto bem diferente, porque da Ana, minha bolsa estourou em casa, né? Estourou em casa. Já da Helena, eu comecei a sentir contrações. Foi bem diferente do da Ana, desde o começo ao fim, foi bem diferente. O da Ana, minha bolsa estourou e eu fui pra maternidade sem sentir dores, né? Já o da Helena foi ao contrário. Eu tive pré-natal, das 39 semanas, foi numa terça. Nas 39 semanas eu fui na médica e eu pedi pra ela fazer toque em mim, pra mim saber se eu tava tendo dilatação, por curiosidade mesmo. Porque como da Ana eu não pedi, eu não sabia, né? Eu só fui saber da maternidade. Da Helena eu pedi pra fazer. Aí ainda falei que da Ana eu fiquei um tempão com o dedo, né? Daí eu acredito eu, né? Daí eu falei pra médica se ela não podia fazer o toque em mim naquele dia. Ela falou assim: não, Larissa, tudo bem, vamos fazer o toque. Fez o toque, um dedo. Falei, ok. Fui embora, mas pensei, poxa, tá longe de acontecer, né? Um dedinho. Aí eu tava na minha mãe, porque eu fazia acompanhamento perto da casa da minha mãe. Então eu tava lá. Aí eu cheguei na hora do almoço, mais ou menos, da consulta, né? Falei, minha mãe tá com um dedo só. Só que depois disso, eu almocei tudo e eu comecei a sentir umas contraçãozinhas. Mas aquelas contração tipo cólica, sabe? Nada que falasse assim, nossa, vá pra maternidade. Tava tranquila, não tava sentindo uma dor absurda ainda. Aí tá. E isso foi o dia inteiro. Quando foi umas 4 horas, eu vi que ainda tava com essas dorzinhas chatas. Daí eu falei assim, o quê? Eu falei assim, vou começar a marcar, né, a cronometrar. Aí eu baixei um aplicativo de contração no celular. Gente, é muito bom esses negócios de aplicativo, me ajudou muito. Porque eu não sabia fazer sozinha pelo marcar, assim, sabe? Então, no aplicativo deu certinho. Só que daí eu comecei a marcar isso umas 4 e pouco. Daí o Paulinho chegou do serviço, era umas 7 horas nesse dia. E a gente tava na minha mãe, então a gente jantou lá, né? E daí ainda brinquei, né? Falei assim, gente, eu não vou pra maternidade, não vou parir com fome, hein? Vou jantar bem jantada antes de eu ir pra maternidade. Jantei. Jantei, né? Porque eu não queria ir pra maternidade sem jantar, mesmo sem saber que eu iria mesmo aquele dia. Mas como eu tava com dor, né? Eu tava meio que me precavendo. Só que, gente, eu tava com muito medo de ir pra maternidade. Não pelo fato de eu ter que ganhar neném. Não, não era por isso. É porque eu nunca tinha passado uma noite, nenhuma noite, sem a minha filha mais velha, a Ana. E eu tava sofrendo. Então eu não pensei na hora do parto, durante a gestação toda, por isso, porque eu tava com muito medo de como que ia ser eu ficar sem ela, né? Porque eu sofri mais do que ela, sem mim. Eu sei que ela ficou muito bem, mas eu, nossa, fiquei acabada. Aí o que que aconteceu? Cheguei, depois a gente jantou na minha mãe, né? A gente veio pra casa, tomei um banho, bem demorado, bem quentezinho. E aquela dor continuou. Aí eu catei e falei assim, vou esperar, né? Vou esperar dar uma piorada, né? Pra pensar em ir pro hospital. E nisso, no dia de esperar dar uma piorada, piorou. Aí quando foi umas 10 e pouco, a gente começou a se arrumar, né? A gente colocou as malas no carro, eu arrumei a Ana, peguei a bolsa dela, porque eu já tinha deixado a bolsa delas, das duas, né? A mala maternidade e a dela também pronta há um tempo atrás. Peguei a bolsa da Ana pra poder ficar na casa da avó mais tranquila, mais confortável. Aí ainda catei e falei assim, bom, eu não sei se é na hora ainda, né? Porque eu tava sentindo uma dor assim insuportável. Mas como eu não tinha passado por isso de ter contrações em casa da outra gestação, então eu tava meio perdida, eu não sabia se eu tinha que esperar piorar ou se eu já podia ir na maternidade. Daí eu falei assim, por precaução, vamos, né? Aí fomos, levamos a minha filha mais velha lá pra casa da avó dela. A gente levou minha sogra. Minha sogra mora bem longe da minha casa, é praticamente do outro lado da cidade. A gente levou lá
E a maternidade é meio que no meio caminho, tipo, minha casa, maternidade e minha sogra. A gente levou pra minha sogra e depois a gente voltou pra maternidade. Cheguei lá, já a dor já tava ficando mais tensa. Chegando lá, eu falei que tava sentindo contrações, gente. Não demorou o atendimento, não demorou, foi bem tranquilo. Na parte da entrada ali, né, da recepção, tudo. Me atenderam super bem. E eu falei que tava sentindo contrações, né? Aí eles pegaram, fizeram a minha ficha pra mim poder entrar pra dentro pra fazer como se fosse uma avaliação, né? Pra ver como é que realmente tava. Aí eu entrei, e sozinha dessa vez, por causa da pandemia, do corona, não podia estar entrando acompanhante comigo, então eu entrei sozinha, o que já foi diferente nessa parte também, porque nada ano, Paulinho, desde o começo estava comigo, dessa vez não, eu tava sozinha na hora que eu entrei. Então a gente já se sente um pouco mais acuada, né? Um pouco com mais medo, assim, do que vai acontecer, porque você tá sozinha. Eu tinha medo de acontecer alguma coisa e não dar tempo de chamar ele pra ele estar comigo. Daí tá, a gente entrou, né? Mediram minha pressão, mediram a minha pressão, como fala? É um aparelhinho que eles punham no nosso dedo lá, saturação, ver se eu tava com febre, aí me colocaram no cardiotoco. Gente, e nisso que eu fui pro cardiotoco, né? Pra ouvir os batimentos lá da neném, né? E pra ver também se ia ter contração, porque no cardiotoco eles detectam se tá tendo realmente a contração, né? E daí eu fiquei 20 minutos nesse cardiotoco fazendo lá um monitoramento. Só que eu estava sentindo contração. No meio desses 20 minutos, eu senti 3 contrações. Tipo assim, eram suportáveis, né? Mas eu estava sentindo sim contração, né? Porque eu conheço meu corpo. Eu acho que cada mulher conhece seu próprio corpo. E daí, no cardiotoco, não acusou contração nenhuma. Era como se eu não tivesse tendo contração. Daí a médica foi fazer toque em mim. Nisso, gente, eu fiz aquele toque de manhã, deu um dedo. Nesse toque, às 10 e pouco, já era 10 e pouco, quase 11 horas. Deu 3 dedos e meio. E ela falou assim, olha, deu 3 dedos e meio e você não tá em trabalho de parto, né? Deu que eu falei assim, mas eu tô sentindo contração agora, nesse momento. Aí ela colocou a mão na minha barriga. Daí ela falou assim, realmente, tá tendo uma contração aqui. Só que você não tá em trabalho de parto. Aí ela olhou pra estagiária e falou assim, olha, vamos pôr ela em observação, porque ela está alegando estar com dor, né? Então vamos pôr de observação só pra... Daí nisso eu já fiquei, meu Deus, como assim vai me pôr em observação, né? O que que isso significa, né? Porque até então ninguém me explicou nada. Aí eu perguntei pra ela, eu falei assim, mas como que funciona a observação? Alguém vai ficar vindo me avaliar? Eu preciso chamar alguém? Meu marido vai poder ficar comigo nesse tempo? Daí eu perguntei, quanto tempo é a observação? Ela me falou, 12 horas. E eu sei que ao todo, depois de eu ficar os 20 minutos, eu sei que no meu papel de observação deu que eu entrei em observação meia-noite 12, se não me engano. Eu sei que nesse meio tempo todo deu que já era acho que meia-noite 12. Meia-noite 12 eu entrei em observação, sem saber como é que funcionava e sem saber se meu marido ia poder estar comigo. Porque essa médica, ela simplesmente não me explicou nada. E ela ainda falou pra mim bem assim, era que ela falou assim, olha, eu vou te pôr de observação, mas você não está em trabalho de parto, o seu bebê não vai nascer agora. Não vai nascer agora nesse meio tempo, ela quis dizer, né? Mas foi isso que eu entendi. Que não ia nascer naquele meio tempo ali que ela tava me pondo em observação. E nisso que eu fui em observação, eu perguntei pra uma enfermeira, a enfermeira me explicou tudo. Aí ela falou que meu marido ia sim poder entrar pra ficar comigo. Foi lá chamar ele, né? Foi lá chamar o Paulinho pra ficar comigo. Só que, gente, eu comecei a entrar em choque. Porque começou a cair a ficha que era 12 horas. Como médica, ela, pra mim, eu não ia ganhar neném. Então, quando ela falou que ia ficar 12 horas, eu só pensei o quê? Eu só vou embora meio-dia. Eu vou ficar uma noite sem a minha filha mais velha, à toa. Porque minha neném não vai nascer agora, a Helena não vai vir. E daí eu comecei a chorar, porque eu queria ir embora. Eu falei assim, nossa, eu devia ter esperado, né, pra vir. Eu não devia ter vindo já assim que eu senti essas dorzinhas. Essas dorzinhas não é nada, né? Eu sei como é que é a dor, eu sei que é uma dor insuportável. Eu devia ter esperado mais.
E eu fiquei muito mal por dentro porque eu queria ir embora. Porque eu falei assim, eu vou perder uma noite à toa, porque eu não vou ganhar neném agora. Então, pra mim, ia ser uma noite perdida ali, sem a minha filha. Pra quem nunca tinha ficado uma noite, gente, as noites que eu passei longe dela foi, assim, horrível. Aí eu entrei lá em observação, né, tava num quarto sozinho. Aí me deram um sabonete, né, toalhas e a roupa pra mim vestir, né. E daí não pode ficar, a gente não podia ficar com as nossas roupas. Aí eu coloquei a roupa do hospital, tomei um banho. E eu fiquei lá, e eu tava tão assim, chateada, porque por mais que eu tava sentindo dor, ainda tava, nessa hora que eu entrei em observação, eu tava sentindo, mas tava suportável. Então chamaram ele, aí eu catei e falei assim, bom, eu vou ficar aqui deitada, né? Eu fiquei pensando, nossa, vai ser 12 horas à toa aqui, podia estar na minha casa dormindo, vendo minha série, e eu tô aqui. Mas daí tá. Aí passou um tempo, a dor foi piorando. Ah, gente, eu não expliquei também. A enfermeira me disse que a observação, a hora que eu fiquei deitada lá, né? Pensei comigo, poxa, vou ficar aqui à toa, né? Só que eu falei, vou ficar deitada. Não vou ficar andando, me esforçando, porque eu não vou ganhar neném, né? Daí a dor foi piorando, né? E como eu falei, a enfermeira veio me dizer que ia ser assim, a observação, que quando a minha dor começasse a piorar, era pra meu marido Paulinho ir lá chamar ela, avisar que eles iam me avaliar. E daí tá bom, né? Aí foi piorando, foi piorando, foi piorando. Quando foi 2 horas da manhã, eu falei assim, amor, vai lá chamar pra mim a médica, porque eu tô sentindo muita dor. Filhos. Eu falei, vai lá chamar a médica que eu tô sentindo muita dor, tá doendo demais já. Pois ela veio e só avaliou o coração, né? Só ouviu o coração. Ela não fez toque em mim pra saber se eu tava evoluindo ali pra um parto ou não, né? Daí eu falei, tá. Aí nisso eu comecei a sentir mais dor, mais dor, mais dor. Aí eu lembrei o quê? No parto da primeira, pra me aliviar a contração, eu fui pra debaixo do chuveiro. Eu falei, vou debaixo do chuveiro. Só que daí, nisso, tinha chegado uma outra coleguinha lá no quarto. E essa moça ficou muito tempo debaixo do chuveiro, muito tempo. Aí eu esperei ela sair, aí eu fui, entrei. Nisso eu já tava com dor, gente. Tava sentindo dor mesmo, contração forte. E só que a cadeira que eu tava nesse dia, que tava no banheiro, não era confortável. Era uma cadeira de plástico, sabe? Só que tinha apoio de braço e não tinha como você ficar debruçada pra água bater nas costas. Então o que que eu fiz? Diferente da outra, que eu só ficava sentada, deitada, dessa vez eu fiquei de pé, com as pernas um pouco assim, sabe? Com o joelho flexionado e com as mãos em cima da cadeira, assim, né? Pra água bater nas minhas costas. Só que aquilo não tava me aliviando, eu tava sentindo dor demais. Aí eu catei. Eu sei que eu fiquei acho que uns 20 minutinhos. Não fiquei muito dessa vez, não. Eu fiquei acho que uns 20, 30 minutos no máximo. Aí eu peguei e fui pra cama. E daí eu falei, nisso que eu tava na cama, eu já deitei na cama, eu deitei de 4. Eu não consegui deitar normal. Na cama tem as grades do pé e a grade da cabeça, assim, na cabeceira, né? No caso, eu agarrei nas grades que tinha na parte do pé. Que eu agarrei na grade na parte do pé, gente, eu já tava morrendo de dor. Tava sentindo dor pra caramba. E eu não sou de gritar, tá? Eu não comentei no outro vídeo, mas eu não sou de gritar. Eu não consigo falar nada. Eu fico gemendo de dor, assim, mas eu não grito. Aí, na hora que eu posicionei, né? Eu debrucei, assim, debrucei, assim, né, na cama e inclinei nessa posição. Era como se aqui fosse o meu peito, aí aqui, assim, a barriga. E a barriga ficou apoiada. E isso tava fazendo, não aliviar a dor, mas tava mais, assim, mais tranquilo pra mim sentir a dor. Eu tava mais tranquila ali naquele momento pra mim sentir a dor. E eu lembro, gente, que eu agarrei tanto na cama assim, que eu descolei um pouco da minha unha. Olha isso, gente. Não vai dar pra ver, não vai focar. Mas descolou até um pouquinho da unha, de tanto eu ficava arranhando assim a grade. Aí nessa hora eu falei, não, meu, vai lá chamar de novo a médica porque eu tô sentindo muita dor. Só que na minha cabeça eu não tava pra parir ainda, porque ninguém tinha feito toque em mim, ninguém tinha feito nada ainda, né? Eu falei assim, sei lá, né, é dor, mas eu não vou parir agora. Nisso que a enfermeira viu nessa posição, né, com o peito aqui, barriga aqui, né, naquela posição assim de segurando a cama, ela falou assim, mãezinha, quer ganhar neném mesmo, já tá em posição de ganhar.
E eu falei assim, eu quero que você faça toque em mim, porque eu tô com muita dor. Aí eu falei assim, se ela não podia fazer toque comigo de 4 meses, porque eu não queria mudar de posição, porque eu tava sentindo dor. Ela falou assim, não, você vai ter que deitar, né? Daí eu me deitei e tudo. E nisso já as contrações já tava forte, já tava vindo a todo momento. Aí eu, aí eu peguei, deitei pra ela fazer o toque, e nisso que ela fez o toque, tava com 8 dedos de dilatação. Aí eu só lembro que eu comecei a sentir vontade de fazer mais, começou a dar aquela contração com vontade de fazer força. Aí ela fez um toque em mim e falou assim que ela ia esperar a contração vir porque ela ia ver se tava tendo aberto. Aí eu não entendo, gente. Me desculpa se eu estiver falando errado. Mas ela falou assim que ela ia fazer o toque quando a contração tivesse acontecendo pra ver se eu tava abrindo a passagem, uma coisa assim. E eu sei que daí ela fez e tava tudo ocorrendo pro parto acontecer. Aí ela só falou assim, ó, pega a cadeira de rodas pra gente ir pra sala de parto. Aí eu falei, né, aí eu chorei, gente. Eu comecei a chorar, eu não tava chorando de dor. Ai, só de lembrar eu choro. E eu não tava chorando de dor, eu tava chorando porque eu tava aliviada em saber que eu ia ganhar neném e não ia ser mais noites longe da Ana, né? Que, tipo assim, realmente eu tava certa, né? Eu fui pra ganhar neném. Eu comecei a chorar assim de soluçar, gente, lá na hora. Porque eu queria que fosse o parto mesmo, por causa que do tempo, né? Que se não fosse, ia ser os 3 dias de internamento, mais essa noite perdida longe da Ana. E eu não queria isso. Aí quando ela falou assim, ai, vamos pra sala de parto, nossa, eu desabei. E sentindo dor na contração e chorando por causa da minha outra filha. Daí tá. Nisso que ela gritou, vamos, pega as coisas, né, pra ir pra sala de parto. Eu falei, tô sem vontade de fazer força. E ela falou, pode fazer. E daí que ela falou, pode fazer, que ela tava virada. Que ela virou de novo, ela já falou, ih, pega os instrumentos, que não vai dar tempo de ir pra sala de parto. E eu ganhei neném ali, gente. Que ela fez, daí ainda falei assim, eu acho que a minha bolsa, na hora que eu tava sentindo vontade de fazer força, eu falei, eu acho que a minha bolsa estourou. E eu acho que nem estourou nem nada, eu acho que eu tava me mijando de tanta dor. Porque daí ela foi ver, daí ela falou assim, não estourou. Mas na hora que ela falou, não estourou, aí fez assim, ploc. Aí foi água, pra tudo que é canto. Daí eu senti realmente a bolsa tinha estourado, porque tava saindo muita água. E nesse começo, na hora que estourou, coisa assim de, sei lá, 10 segundos, a neném já colocou a cabeça pra fora e ela já chamou as enfermeiras com os instrumentos, né, pra poder vir fazer o parto. E dessa vez eu não tava tão exposta, né, porque tava no quarto só eu e mais uma moça. Então tinha uma cortina entre nós duas. Tava só meu marido e o marido dela também, só que o marido dela tava lá do outro lado. Então tava mais tranquilo. E, gente, de novo, não deu tempo de conhecer a sala de parto. Eu não sei como é que é a sala de parto. E isso aconteceu, gente, às 4h20 da manhã. Eu entrei em observação meia-noite e pouquinho e ganhei 4h20 da manhã, tá? E isso porque a doutora falou que eu não iria ganhar neném naquele momento. Que eu não estava em trabalho de parto. Porque a intenção dela era me mandar embora, né? Ela não me mandou embora pra casa porque eu falei, olha, minha outra filha evoluiu muito rápido. Eu tava empacada com 3 dedos e coisa assim de 10, 15 minutos. Evoluiu pra 9 e nasceu. Daí, por conta disso, ela meio que debochou da minha cara, né? Ela catou e, tipo assim, já que está falando, né? Vamos pôr, né, de observação. Tá, mas voltando, rebobina, né? Aí que a enfermeira chamou tudo, fez o parto, tudo. Dessa vez não perguntaram se o Paulinho queria cortar o umbigo, eles mesmos já cortaram tudo. Aí jogaram a nenenzinha em cima de mim assim. E, gente, eu não sabia mais pegar bebê. A hora que eu peguei, que ela tava toda lisinha, né? Colocaram ela mais assim pra baixo do meu peito, assim, eu fui erguer ela. Aí falaram pra mim, ó, mãe, cuidado que o umbigo ainda tá, né? Tava conectado na placenta e a placenta ainda não tinha saído, né? Aí que eu vi aquele toquinho assim, eu só achei que ela nasceu um pouquinho mais roxinha do que a Ana. A Ana parece que nasceu mais vermelhinha, ela nasceu um pouco mais roxinha. Daí jogaram ela em cima de mim assim. E nisso chamaram a médica, né? Aí a médica veio e me acatou e falou assim, né? Isso não fui eu que ouvi, tá, gente? Foi meu marido, que eu tava meio passada, né? Falou assim, como é que essa mãe ganhou o bebê em observação? Falou para as enfermeiras, vocês têm que fazer a observação correta, né? Porque, gente, eu ganhei bebê, eu não estava internada ainda.
Você acredita? Fizeram meu internamento assim que eu pari. Aí vieram carimbar meu dedo, fazer a papelada do internamento, porque eu não estava internada, eu só estava em observação. Eu não tinha assinado nada ainda, nem meu marido, nem meu esposo, nada referente à internação, porque eu não iria ganhar bebê naquele momento. Eu sei que a médica deu um fuminho, assim, de leve nas enfermeiras, porque, né, onde se viu, eu entrei em observação com 3 dedos e meio, e nem sem mais nem menos eu ganhei bebê ali mesmo, na sala de pré-parto, né? Então, pode ter sido um pouco de negligência? Pode ter sido, né? Porque a gente não tava tendo atendimento, assim, né, das pessoas virem até nós. Nós estávamos tendo que chamar as enfermeiras para estar vindo avaliar e elas não estavam me avaliando, elas não estavam fazendo um toque para saber se eu tava tendo uma evolução ali da dilatação, nem nada. Então a gente tava meio que às cegas, eu não sabia com quantos deles eu tava no momento que eu comecei a sentir aquela dor insuportável. Eu só sabia que ia nascer mesmo na hora que eu comecei a sentir vontade de fazer força. Porque daí foi igual da Ana. Eu comecei a sentir vontade de fazer força, esquece, aí nasce. Que daí começou a sentir vontade de fazer força, eu já faço força mesmo. E de novo, nasceu, eu acho que em 2 forças, 3 forças que eu fiz, nasceu. Gente, da outra vez eu não fiz cocô no dia do parto. Dessa vez eu fiz. Não sei se o Paulinho viu, mas eu sei que eu senti. Não sei se eu senti, mas eu sei que eu fiz. Da Ana eu não fiz. E eu tava muito preocupada. Dessa vez eu não tava preocupada, não, porque eu tava com tanta dor e eu tava preocupada com a minha outra filha que eu só queria que nascesse mesmo, de qualquer forma, cagado, com bicho, com tudo. Daí, gente, a hora que nasceu, né, que fez meu internamento e tudo, aí ficou 1 hora o bebezinho comigo, né, a Helena comigo, só comigo com o Paulinho, né. Eles fizeram. Aí depois que ela ficou esse tempinho, né, dela acordar. Não, antes de ficar 1 hora, ela ficou esse tempo jogada em cima de mim. Pra eles dar tempo de cortar o umbigo lá, tudo. Aí assim que foram, que levaram ela, né, pra uma salinha lá pra fazer a limpeza nasal, pra, como fala, desobstruir. É assim? Não sei, gente. Não sei se tô falando certo, não. O líquido do nariz, da boquinha, tudo, né? Daí o Paulinho vai com ela, porque eu morro de medo, gente. Me chamem de louca. Mas eu morro de medo de roubarem minhas filhas, tá? Morro de medo. Já assisto muito filme, muita série que tem tráfico de criança. Então eu morro de medo de roubarem as minhas pequenas. Então eu falo, vai com elas que eu fico aqui. Aí eu tava lá na maca, lá jogada, né? Aí dessa vez eu não tive dilaceração, eu não tive, não me rasgou. Porque eu acho que daí dessa vez eu fiz certo, né? Eu fiz força conforme a minha contração. Eu não fiz força, uma força contínua, né? Sem ter dor e eu continuar aquela força. Mas daí foi bem tranquilo. Eu não tive corte, então não teve que dar ponto em mim. Que é uma coisa a menos, né? Pra ter que recuperar. Mas, gente, foi emocionante, né? Aí quando a nenezinha voltou, daí eu perguntei tudo, né? Quanto que ela mede, qual é o peso dela? Nasceu 10 gramas mais leve do que a Ana. Ela nasceu com 3,170 kg. A Ana nasceu com 3,180 kg. E nasceu com 49 centímetros e a Ana com 48. Ela nasceu maior e um pouco mais magrinha. Porém, ela nasceu 2 dias antes do que a Ana. Ela nasceu de 39 mais 1, a Ana nasceu de 39 mais 3. Aí na hora que colocou lá, ela já tava com a roupinha, né? Tava frio, então eles não deram banho, igual da Ana, eles deram banho. Dessa vez tava frio, né? Da Ana era outubro, era verãozão, tava bem quente. Da Helena não, da Helena foi maio. A Helena nasceu dia 19 de maio. E a Ana nasceu dia 18 de outubro. Só que como tava frio, eles não deram banho, fizeram uma limpeza superficial pra colocar a roupinha. Colocaram a roupinha, embalaram e já foi de volta comigo, né? Aí nisso ela ficou 1 hora em contato só comigo e com o Paulinho, né? Só com nós dois. E, gente, ela já pegou o peito de primeira. A Ana não. Como o meu bico do peito ele é mais plano, ele dá um pouco de trabalho, né? A Ana demorou um pouco pra mim conseguir amamentar certo ela e pra ela conseguir ter uma pega correta, né? Sim, não correta, ela tinha uma pega correta, mas pra ela conseguir sugar com mais facilidade. A Helena, ela já nasceu sugando. Ela já pegou de primeira, assim. Assim que colocaram ela em mim, ela achou o peito e ela pegou.
Daí foi um ponto positivo, né? Que eles gostam que a criança já nasça sugando, né? Mamando. Então foi um ponto positivo pra nós. E, gente, ai, ele é tão bonitinho assim. Eu tava assim, pra mim foi... Por mais que a gente já tem, né? Um neném. É um trem, assim, surreal, né? É muito louco, né, gente? Depois disso, a gente foi pra sala de internamento. Aí meu marido foi embora. Eu fiquei sozinha, né? Ficou só eu e mais uma moça no quarto, né? Com o nenenzinho dela. E foi tudo tranquilo. Eu fiquei só 48 horas, que foi o tempo do exame do teste do pezinho. E a gente foi pra casa. E se vocês quiserem saber como é que foi a volta pra casa, comentem aí, tá? Não se esqueçam de dar o like, se inscrever aqui no canal, tá, gente? E ativar o sininho pra vocês ficarem sabendo em primeira mão dos vídeos, tá? Então, um beijão pra vocês e até o próximo vídeo.